A primeira história de Batman, The Case of the Chemical Syndicate, foi publicada na Detective Comics 27, maio de 1939. Bill Finger disse: Batman foi originalmente escrito no estilo dos pulps. Essa influência era evidente com Batman mostrando pouco remorso por matar ou mutilar criminosos. Batman provou ser um personagem de sucesso e recebeu seu próprio título solo em 1940, enquanto continuava a estrelar Detective Comics. Naquela época, a National Publications, a divisão de quadrinhos que se tornaria a DC Comics, era a editora mais vendida e mais influente da indústria. Batman e o outro grande herói da empresa, Superman, foram os pilares do sucesso da empresa, ao longo dos primeiros quadrinhos do Batman. Vários elementos foram adicionados ao personagem, e a representação artística do Batman evoluiu. Bob Kane observou que em 6 edições ele desenhou a linha da mandíbula do personagem mais pronunciada, e alongou as orelhas no traje. Cerca de um ano depois ele era quase a figura completa. Meu Batman maduro, disse Kane. O cinto de utilidades característico do Batman foi introduzido em Detective Comics 29, julho de 1939, seguido pelo Batara semelhante a um bumerangue e o primeiro veículo com temática de morcego, o Batplane, em 31, setembro de 1939. A origem de Batman foi revelada em Detective Comics 33, novembro de 1939, desdobrando-se em uma história de 2 páginas, veja abaixo, que estabelece a personalidade taciturna de Batman. Um personagem impulsionado pela morte de seus pais. Escrito por Finger, retrata um jovem Bruce Wayne testemunhando o assassinato de seus pais nas mãos de um assaltante. A criança jura que pelos espíritos de meus pais vingarei suas mortes passando o resto da minha vida lutando contra todos os criminosos. O retrato inicial de Batman com flexão brusca começou a suavizar em Detective Comics 38, abril de 1940, com a introdução de Robin, o ajudante infantil de Batman. Robin foi apresentado com base na sugestão de Finger que Batman precisava de um Watson, com quem pudesse conversar. As vendas quase dobraram, apesar da preferência de Kane por um Batman solo, e isso gerou uma proliferação de ajudantes infantis. A primeira edição da série spin-off Solo Batman foi notável não apenas por apresentar 2 de seus antagonistas mais persistentes, o Coringa e a Mulher-Gato, mas por uma história em que Batman atira em alguns gigantes monstruosos até a morte. Essa história levou o editor Whitney Ellsworth a decretar que o personagem não poderia mais matar ou usar uma arma. Em 1942, os escritores e artistas por trás dos quadrinhos do Batman estabeleceram a maioria dos elementos básicos dos mitos do Batman. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a DC Comics adotou uma direção editorial que cada vez menos enfatizava os comentários sociais em favor da fantasia alegre e juvenil. O impacto dessa abordagem editorial ficou evidente nos quadrinhos do Batman do período pós-guerra. Removido do mundo sombrio e ameaçador das tiras do início dos anos 1940, Batman foi retratado como um cidadão respeitável e uma figura paterna que habitava um ambiente claro e colorido. Batman foi um dos poucos personagens de super-heróis a ser continuamente publicado à medida que o interesse pelo gênero diminuía durante os anos 1950. Na história, a equipe mais poderosa do mundo, em Superman 76, junho de 1952, Batman se junta ao Superman pela primeira vez e os dois descobrem a identidade secreta um do outro. Seguindo o sucesso desta história, a história em quadrinhos finais do mundo foi renovada para apresentar histórias estrelando os 2 heróis juntos, em vez dos recursos separados do Batman e do Superman que estavam rodando antes. A união dos personagens foi um sucesso financeiro em uma época em que eram poucos. Esta série de histórias durou até o cancelamento do livro em 1986. Os quadrinhos do Batman estavam entre os criticados quando a indústria dos quadrinhos foi examinada com a publicação do livro Seduction of the Innocent, 1954, do psicólogo Frederick Verton. A tese de Verton era que as crianças imitavam crimes cometidos em quadrinhos e que essas obras corrompiam a moral dos jovens. A tendência para um Batman mais ensolarado, nos anos do pós-guerra intensificou-se após a introdução da autoridade do Código de Quadrinhos. Os aspectos mais violentos e sombrios de Batman foram descartados para se concentrar em histórias de detetive relativamente saudáveis, e alguns diriam, mais brandas. Além disso, com a necessidade dos escritores de aventura, mas com sua liberdade de retratar a violência restringida,
Batman se tornou um deputado diurno da polícia e se envolveu em histórias cada vez mais bizarras do tipo ficção científica, muitas vezes envolvendo uma transformação fantástica de algum tipo, viagens pelo tempo e espaço e alienígenas. A Era de Prata dos quadrinhos da DC Comics começou em 1956. Quando a editora apresentou Barry Allen como uma versão nova e atualizada de The Flash em DC Showcase 4, outubro de 1956. Portanto, embora o tom mais leve das histórias do Batman no período entre a Idade do Ouro e a Idade da Prata tenha levado a muitos elementos de ficção científica, o próprio Batman não foi significativamente atualizado na forma de outros personagens, como o Flash e o Lanterna Verde, até Detective Comics 327, maio de 1964. Em 1964, as vendas de títulos do Batman caíram drasticamente. Bob Kane observou que, como resultado, a DC estava planejando matar o Batman de uma vez. Em resposta a isso, o editor Julius Schwartz foi designado para os títulos do Batman. Ele presidiu mudanças drásticas. Começando com Detective Comics 327, maio de 1964, que foi anunciado como o New Look. Após a introdução do multiverso da DC Comics na década de 1960, a DC estabeleceu que as histórias da Idade de Ouro estrelavam o Batman Terra 2, um personagem de um mundo paralelo. Schwartz introduziu mudanças destinadas a tornar o Batman mais contemporâneo e trazê-lo de volta a histórias de detetive. Ele trouxe o artista Carmine Infantino para ajudar a reformular o personagem. O Batmóvel foi redesenhado e o traje do Batman foi modificado para incorporar uma elipse amarela atrás da insígnia de morcego. Os alienígenas e personagens dos anos 1950, como Batwoman e Batgirl, Ace the Bat-On, Batman 92, junho de 1955, e Bat-Mite, Detective Comics 267, maio de 1959, foram aposentados. Além disso, o mordomo Alfred foi morto. Enquanto uma nova parente da família Wayne, a tia Ria de Dick Grayson, veio morar com Bruce e Dick. A decisão de incluir tia Ria como substituto de Alfred nos quadrinhos do Batman foi, novamente, para acalmar as afirmações feitas por Frederick Verton de que 3 homens solteiros vivendo em uma casa pareciam suspeitos. Tia Ria foi incluída como companheira feminina de Batman e Robin, sem que os heróis se envolvessem em romances bobos como antes com Batwoman e Batgirl. A morte de Alfred nos quadrinhos foi posteriormente revertida. Devido à resposta dos fãs, ele foi trazido de volta por um cientista usando uma máquina de regeneração. Enquanto empurrava Batman e Robin para fora do caminho de uma pedra caindo, Alfred foi aparentemente morto em Detective Comics 328, junho de 1964. Foi revelado na Detective Comics 356, outubro de 1966, que ele havia sido revivido por um cientista chamado Brandon Crawford. Sua tentativa de regeneração resultou em uma mudança dramática. Alfred acordou de sua morte aparente com pele branca pastosa com marcas seculares. Poderes sobre-humanos, incluindo telecinesia, e um desejo de destruir Batman e Robin. Chamando a si mesmo de The Outsider, ele indiretamente lutou contra a dupla dinâmica em várias ocasiões, usando outros como seus fantoches, a Gangue do Gafanhoto em Detective Comics 334, dezembro de 1964, Zatanna em Detective Comics 336, fevereiro de 1965. O novo logotipo da DC estreou na capa de DC Universe, Rebirth 1, maio de 2016. Embora os quadrinhos continuem a ser o coração e a alma da DC, a marca evoluiu para representar uma narrativa poderosa em tantas formas diferentes de mídia. DC é ao lado dos maiores super-heróis e supervilões, e o novo logotipo tem o caráter e a força para se posicionar orgulhosamente ao lado dos símbolos icônicos da DC.